Então vamos lá ao primeiríssimo slide ali, ó, se você quiser olhar lá na tela, sempre, só pedir para você ficar com o microfone sempre atento aí para o pessoal poder escutar direitinho. Então temos aí a linha do tempo. Perfeito. Então, para a gente compreender melhor, a gente dividiu esses assuntos todos em eras universais, né? Então, esse primeiro slide mostra aí que já passamos estamos na 7ª era universal, já passamos por 6. Mas isso é apenas uma metodologia nossa, né? Outra pessoa que for estudar talvez classifique em 10 eras, 12 horas. Exato. E quanto tempo mais ou menos tem as eras? Está escrito ali? Isso, está escrito. A primeira era, que é a era da solidão, tem 0,5 bilhões de anos, né? Começou há 13,8 bilhões de anos atrás e foi até 13,3, ou seja, tem 500 milhões de anos, 0,5. A segunda era, 1,7, a terceira, 1, a quarta, 1,1, a quinta, 1,4 e a sexta, 2,1, né? E a 7ª era, 6, ou seja, a 7ª era é gigantesca e é mais ou menos o mesmo tamanho das outras todas somadas, é mais ou menos isso. Então a primeira era, que é a era da solidão, eu acho legal dizer esses nomes porque dá para entender melhor. Claro. A primeira era, que é a era da solidão, a segunda é da geração, a terceira da punição, a era do impasse, a era da lila e da aceitação, a era da semeadura e do refino da semeadura, que é a que nós estamos vivendo, né? Então, explicando melhor, essa primeira era, a era da solidão, de acordo com Elan, quando esse universo surgiu, foi criado há 13,8 bilhões de anos atrás, a partir do que a ciência chama de Big Bang, 2 universos surgiram. Um é o nosso, que foi pensado, foi projetado, e um outro é um universo que foi meio que improvisado, que é um universo antimaterial, e o criador do Big Bang, o criador do... Porque assim, a gente pode entender as coisas também como obra do acaso, né? Ou o universo que a gente existe foi criado por alguém, ou ele surgiu por acaso, né? O que faz mais sentido para vocês? Acreditar que ele surgiu do acaso ou que alguém criou? Para mim dá na mesma. Mas o fato é que existimos. Porque, né? o alguém o acaso é o alguém. Né? Esse alguém, ele é o acaso. Eu vou reformular então. O universo surgiu do nada ou alguém ou acaso o criou? Né? Entendi. O nada, do nada não tem como. O nada, né? gera nada. Né? Não dá. Então não dá. É cognitivamente impossível essa hipótese. Né? Então é mais provável pensar que realmente, de fato, alguém ou alguma coisa, ou acaso, seja lá o que for, gerou o Big Bang. Né? E que algo já existia antes disso, porque ele não pode ter vindo do nada. Né? Algo deve ter existido para sempre, sem um início. Algo deve ser pré-existente a esse universo, né? E esse algo a doutrina espírita chama de espiritualidade superior, né? Que é pré-existente, que foi incriada, que nunca teve um princípio e nunca vai ter um fim, né? E que contempla tudo. E tudo que existe é criado para dentro dela, porque não existe nada fora dela. Ela ocupa tudo, né? Então, isso é até uma questão de lógica, né? Enfim, mas para não ir por aí, existia a espiritualidade superior, que é pré-existente e incriada, e surgiu o Big Bang, certo? E de acordo com Elan, quem criou esse Big Bang, quem criou esse universo, quem gerou o Big Bang, não é Deus. Esse já é o grande primeiro paradigma, né? É Javé, que a gente acaba chamando de Deus erroneamente. O Deus mesmo seria essa realidade pré-existente, seria algo incriado, seria algo que não interfere tanto assim nas coisas, apenas doa de si para que as coisas possam existir, né? É muito mais fácil escrever do que falar sobre esse assunto, porque ainda mais rapidamente, porque são coisas muito complexas. Mas, enfim, é como você disse, fato é que nós existimos, né? Então, de acordo com a ciência, esse Big Bang ocorreu
A mitologia chama isso de ovo cósmico. Mas peraí, desculpa. Pois não. Será que nós existimos? Penso, logo existo, né? Será? Será que pensar basta para ter a certeza da existência? Eu acho que eu existo, mas posso estar errado. Mas enfim, essa primeira era da solidão, a gente chama de solidão porque quando o Criador criou essa obra universal, ele foi sugado para dentro dela. Isso foi uma criação problemática, né? E o único ser que existia dentro do universo recém-criado era uma parcela desse ser que fora do universo gerou o Big Bang e que infelizmente o fez de forma problemática, né? Então só isso aí já faz com que muitas pessoas digam, isso aí não me interessa estudar esse assunto, porque como é que pode uma natureza tão linda, um universo com bilhões de galáxias ter sido gerado por um ser problemático, né? Então, mas infelizmente ou felizmente, ou enfim, sem querer analisar se é felizmente ou infelizmente, o universo que nós existimos é problemático. Claro, é só a gente observar a natureza. Observar a nós mesmos. Também. Né? Enfim, enfim, um universo no qual para você existir, você tem que aniquilar outras formas de vida, tem algo de errado nele, né? Você querer se alimentar de outras formas de vida, ou você precisar fazer isso, um leão ele não tem querer, ele vai lá matar a zebra para poder sobreviver, né? O ser humano ele ainda tem essa opção de parar e pensar e dizer, não, eu vou desenvolver aqui uma pílula para me alimentar, ou vou procurar não comer carne, ou seja lá o que for, mas enfim, sem relativizar, a qualquer momento pode vir um asteroide acabar com a vida na Terra, destruir o planeta, e isso ocorre toda hora aí no universo. Ou seja, é uma obra problemática. E olhe que essa é a parte boa da obra, porque tem a parte antimaterial desse universo vizinho, que a ciência está apenas começando a descortinar, e que, segundo Elan, é muito mais problemática do que essa nossa, tá? Então, essa primeira era dos 500 milhões de anos foi a era em que o Criador estava se reconstruindo dentro do universo criado, tentando entender o que estava acontecendo, né? Então, a era da solidão por conta disso. Demorou 500 milhões de anos para ele poder se recompor e se reconstituir da forma que foi possível, né? Devido ao problema, que era da solidão. 500 milhões de anos. 500 milhões de anos. Então, um outro problema também bem legal da gente analisar é com relação aos elétrons, né? A ciência já demonstrou aí que a mesma quantidade de elétrons que existia no início da criação, lá no Big Bang, é a mesma que existe até hoje, né? Não existem novos elétrons e coisas desse tipo. Inclusive tem cientista que chama isso tudo de um único elétron, né? Tem essas teorias também. Mas o fato é que o número de elétrons que existia no instante 1 do universo é o mesmo que existe até hoje. E esses elétrons, eles trocam informação, eles possuem uma certa memória, né? Então, quando você leva uma trancada no trânsito, filho da mãe, você está ali pulsando um certo tipo de energia e o elétron está ali, capturando e compreendendo e tentando entender o que está acontecendo ali. E instantaneamente os elétrons compartilham informação, né? Então, é a interconectividade não localizada. Isso tudo é ciência, tá? Se você não acredita aí, você que está nos assistindo, problema seu, com todo respeito, né? Não, aqui o povo acredita. Mas, enfim... porque às vezes a gente pensa que tudo é revelação. Algumas coisas, como eu disse, a gente vai adaptando o nosso nível de conhecimento de acordo com o avanço da ciência, que ainda é o único porto seguro para a gente poder carimbar algo assim, minimamente como uma certeza, né? Porque às vezes a ciência também erra. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque durante os 500 primeiros milhões de anos desse universo, o único ser que estava ali alimentando a memória dos elétrons
era o próprio Criador caído, né? Que estava ali alimentando esses elétrons com todo tipo de memória complicada, né? De tentar sobreviver a qualquer custo, de tentar se reconstituir, de tentar entender o que estava ali. Ele não se lembrava, não se recordava do que existia antes da criação, ele se viu ali dentro, né, sozinho, né? Então ele tentou criar outros seres, não conseguiu, a partir dele mesmo, né? Quando ele finalmente conseguiu, começa a segunda era, que é a era da geração. Por isso que o nome é geração, que ele começou a gerar outros seres a partir dele. Só que esses outros seres, ele não sabia, mas, ou melhor dizer, vou reformular a frase. Esses outros seres foram criados com o código dele, porque só existia o código dele, como matéria-prima. O único DNA que existia era o dele. Então ele criou outros seres a partir de clonagem, vamos chamar assim para a gente entender melhor. Isso tudo segundo Jean Valjean, tá? E esses seres aí que foram criados a partir de clonagem, usando o próprio código genético dele, obedeciam à consciência dele. Era como se não existisse, era como se para Javé, ou Brahma, ou Alá, enfim, podemos chamar de ou Caos, aquela série que está em moda agora, né? É o nome grego para Javé, para Brahma, para Alá. Enfim, cada cultura chama de um jeito. Mas é como se para ele não existisse esse conceito de o outro. Essas partes desgarradas eram um ser múltiplo, comandando diversas partes desgarradas. Eles agiam de forma meio que robotizada, atendendo a consciência, aos comandos da consciência do próprio Criador caído. E em algum momento, uma dessas partes, um desses seres, o agrediu. Que aí a gente já entra na terceira era, né? Então, assim, é como se a minha mão me desse um soco, sem eu querer, sem eu ter me comandado a minha mão a fazer isso, né? Para Javé, foi mais ou menos isso que aconteceu. Um daqueles seres ali que ele comandava o agrediu. E ele não entendeu nada. E a partir daí é que ele começou a desconfiar que existiam outras consciências mergulhadas dentro da criação. Criação esta que ele pensava ser dele, né? Enfim. Então, temos... Isso eu estou falando, assim, em 5 minutos, em 10 minutos, da melhor forma que eu posso, porque não é fácil resumir esses assuntos. Claro. É muito difícil você resumir as coisas, né? Então, enfim, cada era dessa tem uma lógica por trás desse nome, né? E se a gente for explicar aqui todas essas eras, a gente vai demorar um tempão. Mas ao longo dos próximos slides, das próximas imagens, eu meio que posso ir tentando explicar o que cada uma era dessa, por que a gente escolheu classificar isso como uma era, né? Uhum. E na linha do tempo que tem anexo do livro, cada era dessa está de uma cor, para facilitar também a visualização, né? Bate o olho ali e já sabe aonde é, né? Mas basicamente cada era seria um estado de existência, de transição deste ser Javé. Correto. E por que a última era é gigantesca, né? A 7ª era, que é a era que nós estamos vivendo. Uhum. Porque foi onde as coisas começaram a ocorrer desse lado aqui do universo, né? A vida, segundo Jean Valjean, durante os 6, 7 primeiros bilhões de anos dessa criação, esse nosso universo aqui material se desenvolveu sem vida. A vida estava toda nesse universo vizinho. Ou seja, os seres que eram criados nesse universo vizinho. Na antimatéria? Na antimatéria. Nossa. Né? Os seres que mergulhavam, os espíritos que mergulhavam lá da espiritualidade para dar sustentação a esses corpos, quando eles entravam no universo criado por Javé, eles começavam a se complicar. Eles vinham para ajudar e começavam a se complicar. Por quê? Porque a única matéria disponível para eles encarnarem eram os corpos que existiam nesse universo vizinho, que eram todos feitos com o mesmo código genético, que era o código genético de Javé, sendo trabalhado, sendo melhorado ao longo dos milhões e bilhões de anos que iam se passando, mas no fundo, continuava sendo um código problemático, apodrecido, adoentado, né? Então, durante esses 6 primeiros bilhões de anos, a vida só existia nesse universo vizinho. E em algum momento, eles analisaram
as coisas e viram que a única saída para eles era migrar para o universo vizinho, enviar o código da vida para esse universo vizinho, para tentar semear a vida nesse universo vizinho, e em algum ponto no futuro, quem sabe, quando o universo deles piorasse e falisse, eles iriam conseguir migrar para cá, né? Ou pelo menos, colocando isso em palavras humanas, é mais ou menos isso que foi feito há uns 7 bilhões de anos. O Elan chama isso de Projeto Talme. Ele explica bem essa história. Quando vocês forem bater um papo com ele, vocês podem até perguntar sobre o Projeto Talme, Morhenso. Morhenso é o ser que encabeçou esse Projeto Talme. É um ser que tinha 3 cabeças. O padrão humano estava longe de ainda ser algo comum. O planeta Terra nem existia ainda, né? A gente vai ver aí na linha do tempo que o planeta Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Então nós estamos falando aí de algo anterior ao surgimento do Sol também. O Sol nem existia ainda, né? A nossa estrela nem existia ainda nessa época.